Bom dia, seja bem-vinda a mais um Café na Presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença, né, do Espírito Santo de Deus, mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, mais um café na presença da nossa perseverança, da nossa busca diária, né, por mais intimidade, por mais proximidade com o Pai, e mais um café na presença do seu sim. Você disse sim ao convite de Jesus nessa manhã, porque ele te convidou para sentar nessa mesa. Ele te convidou e arquitetou tudo para que você chegasse até aqui. Não pense que você está passando aqui por acaso. Não pense nas coisas de Deus, né? Em Deus não existe acaso, não existe coincidência. Existe deusidência. Então que você tome posse dessa verdade hoje. O Senhor fez questão que você estivesse nessa mesa, nesta manhã. E se Ele fez isso, é porque Ele tem algo para te entregar. Ele tem algo extraordinário para derramar sobre a sua vida, como Ele tem todos os dias, né? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs e já se renovaram nessa manhã, né, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, toma posse, né? Os milagres do Senhor já aconteceram hoje, alguns milagres sobre a sua vida, sobre a nossa vida. O primeiro é que um novo dia aconteceu, um novo dia amanheceu lá fora. O novo dia já está iniciando, né? Em nome de Jesus, uma nova oportunidade de fazermos diferente, uma nova oportunidade de recomeçarmos, uma nova oportunidade de vivermos na presença, de entregarmos nossa vida, de tomarmos posse de tudo que o Pai tem para nós. E também um milagre da vida, né? Um outro milagre que nós já recebemos hoje. Abrimos os nossos olhos, despertamos para um novo dia. Louvado seja Deus, né? Quantas pessoas não abriram os olhos nessa manhã, quantas pessoas não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de viver um novo dia, né? Em nome de Jesus, que nós tomemos posse dessa oportunidade e não deixemos para amanhã, porque a gente não sabe quando é a nossa hora, né? Quando a nossa senha vai tocar, quando nós seremos chamados de volta para a casa do Pai, para a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada. Porque aqui não é a nossa verdadeira morada, né? Aqui não é a nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira casa é junto do Pai, na eternidade, em nome de Jesus. Que possamos tomar posse dessa realidade. Seja bem-vinda a esta mesa onde o Senhor já se faz presente. Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, shalom, né? A paz do Senhor para você. Um dia cheio de paz, um dia cheio de presença, um dia cheio de luz, um dia cheio de direcionamento do Pai. Entregue a sua vida na mão do Senhor. Sabia que nós temos um Salvador? Sim, nós temos. E hoje o tema é o Salvador. E quem é o nosso Salvador? Senão Jesus. Ele é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. É em nome de Jesus que nós possamos sim, né, viver, ter uma vida suave, ter uma vida em união, em comunhão, e isso nós conseguimos somente caminhando com o Senhor. Nós só conseguimos ter uma vida em união, né, em plenitude, quando a gente caminha com Deus, quando a gente tem Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Às vezes a gente quer, né, olha para outras pessoas como nosso Salvador. Ah, eu vou pedir para o fulano. Ah, ele é meu Salvador. Sempre me salva nas horas das necessidades. Ah, eu vou pedir para o ciclano. Sempre com aquele olhar de que é Salvador, que vai te ajudar. Sim, às vezes o Senhor coloca ferramentas dessa forma, mas ninguém mais pode te ajudar mais e de forma plena, né, eterna do que o nosso Deus. De forma convicta, às vezes a gente fica buscando ajuda, né, encontrando, olhando, né, para o mundo como se o mundo fosse o nosso Salvador, e a gente vem sofrendo as consequências disso. A gente vem sofrendo as frustrações, as incertezas, aquilo que não tem dado certo. Por quê? Porque nós não temos Jesus exatamente como nosso Senhor e Salvador. Nós não temos, porque não basta dizer que crê, não basta dizer que Ele é preciso viver essa realidade, é preciso viver essa verdade na nossa vida. São as nossas ações que demonstram quem realmente nós somos, né? São as nossas ações. A gente não consegue sustentar por muito tempo uma mentira em relação a quem nós somos verdadeiramente. Não é possível. E em Cristo Jesus, Ele conhece intimamente o nosso coração. Não adianta mentir. Então, que a gente aproveite essa manhã que estamos na mesa com Ele. Sim, Ele está na sua mesa, Ele está na minha mesa, Ele está em todas as mesas daqueles que se colocaram a sentar com Ele, a falar com Ele, tomar um café nessa manhã, né? Se você não pegou seu café ainda, pega seu café, seu chá, seu suco, sua água. Vamos tomar na presença do Senhor, na melhor companhia que nós poderíamos ter, né? Não há companhia melhor do que o nosso Deus.
Não há lugar melhor para estar do que debaixo das asas do nosso Senhor. Não há lugar melhor para a gente recorrer do que nos braços do Pai. Não há lugar melhor para a gente debruçar do que no colo do nosso Jesus. Quando estamos, né, nas aflições, nas tribulações da vida, quando não estamos entendendo as coisas que estão acontecendo sobre a nossa vida. E quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente entende que as coisas de Deus não nos cabe entender. As coisas de Deus não nos cabe saber a hora e nem quando. As coisas de Deus nos cabe acreditar, confiar, crer, né? E por isso a gente precisa fortalecer a nossa fé, para que a gente creia, né? A nossa fé que vai possibilitar a todos nós crermos no que o Senhor tem para nós, crermos nas promessas do Pai. E por isso a nossa fé precisa ser alimentada todos os dias, ela precisa ser abastecida todos os dias. E por isso eu digo para você, você tem tido um tempo para estar com Deus todos os dias? Ainda que 5 minutos, mas 5 minutos totalmente na presença. E eu sempre bato nessa tecla, né? De estar na presença do Senhor, de estarmos aqui buscando a presença do Senhor, de estarmos buscando, né, o que o Senhor tem para nós, para nos entregar. O áudio melhorou? Para a gente poder nos entregar, todo mundo está ouvindo, tá tudo ok aí com o áudio? Vai dando para mim um ok aí, por favor, para que eu possa talvez ajustar aqui da melhor forma, tá bom? Então, para que a gente possa se entregar ao Senhor, para que a gente possa entregar o nosso coração verdadeiramente ao Pai, a gente precisa estar com o nosso coração aberto. A gente precisa estar disposto a receber tudo que o Senhor tem para nós. E é isso que Ele preparou para nós, um novo dia, uma nova vida, um novo amanhecer. Né? Ele quer nos dizer que Ele é o Salvador. Para de buscar no mundo, para de buscar nas coisas, né? Ah, vai me salvar. Quem vai te salvar é só o nosso Deus, o nosso Jesus, né? Quem vai curar suas feridas? Só o nosso Deus, só Jesus. Em nome dele, nós temos que caminhar, nós temos que crer. Sim, em nome de Jesus. Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus. Tudo que você for, né, clamar, orar, bem dizer, seja em nome de Jesus. Sempre a paz de Jesus para você que está chegando agora, sentando nessa mesa, vai pegando seu café, seu chá. Nós vamos tomar porque hoje o Pai está nos lembrando que Jesus é o nosso Salvador, né? Somente em Cristo Jesus nós teremos a verdadeira liberdade, seremos verdadeiramente livres. Às vezes a gente acha que ser livres é poder ir para o mundo, fazer o que a gente quer, ir para todos os lugares. Assim como Paulo diz, né? Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. E isso não é liberdade. A verdadeira liberdade é estar em Cristo Jesus, é termos a liberdade que só o Senhor pode nos dar, que vem acompanhada da paz que excede todo entendimento. E é isso que Ele quer trazer para a sua vida quando Ele te lembra que Ele é o Salvador. Deixa, Ele morreu por nós na cruz. Cada gota daquele sangue foi por mim, foi por você. E como nós estamos retribuindo, como nós estamos agradecendo, como têm sido as nossas atitudes em relação a isso? Será que agradecemos pelo menos o novo dia que amanheceu hoje? Daqui a pouco nós vamos agradecer. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos todas as manhãs, todas as madrugadas. Eu não sei qual é o horário que você acorda, mas ao abrir os seus olhos, a primeira coisa que você tem que dizer é obrigado, Senhor. Obrigada por esse novo dia, obrigada pelo amanhecer, pelo milagre da vida. Em segundo, você consagra a sua vida ao Senhor, consagra. Senhor, eu consagro a minha vida, a minha família, o meu ser, o meu dia, tudo que diz respeito a mim hoje, Pai, e aos meus eu consagro a Ti. E depois você diz, Jesus, eu te amo, meu Pai, eu te amo, Espírito Santo. Jesus, Tu és meu Senhor, meu único, suficiente Salvador. Repita isso agora aí, ó, Jesus, Tu és meu único Senhor e suficiente Salvador. É isso, para que a gente possa lembrar disso e não esquecer, não tirarmos o foco. O nosso foco é Jesus sempre. A nossa missão é expandir o reino de Deus. Não é agradar nas pessoas, não é satisfazer o outro, não. É estar na presença, é expandir o reino de Deus. E às vezes, para expandir o reino de Deus, nem sempre a gente vai agradar, não. Não é todo mundo que vai se agradar de você. Muito pelo contrário, quando você começa a caminhar com Cristo, você começa a receber muitas críticas, mesmo em meio aos seus, principalmente em meio aos seus. Eles vão criticar, porque muitas coisas você vai começar a não fazer mais e outras você vai começar a fazer. Por quê? Porque a palavra do Senhor, a presença do Senhor te traz os direcionamentos. A presença do Senhor, o Espírito Santo vai conduzindo seus passos e suas ações. Mas as pessoas que estão à sua volta não vão entender. E elas não são obrigadas a entender, porque não estão no mesmo nível que você. E isso não quer dizer que você é superior a elas, de jeito nenhum.
é que nós estamos em níveis diferentes. Em níveis diferentes, em níveis de aprendizado, em nível de busca com o Senhor, em nível de espiritualidade, de elevação. Cada um tem um nível e o momento de cada um chega no momento certo. Cada um vai estar no momento certo na presença. Em nome de Jesus. E por isso que nós temos que clamar por isso. Embora tenha aqueles, né, que a senha toca e vai embora deste lugar, dessa terra passageira, sem ter estado na presença. E nós temos que ter compaixão por esses. E é por isso que a gente precisa clamar, interceder pelos nossos, para que eles possam ter tempo de buscar o Senhor, ter tempo de viver na presença, ter tempo de receber as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. E a intercessão faz parte da vida do cristão, né, do discípulo de Cristo. Intercedemos pelos nossos. Afinal, nós estamos aqui. Nós estamos aqui à toa. O Senhor não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. E quando Ele nos convida para sentar numa mesa com Ele, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos forjar, para nos transformar, para nos capacitar, Ele quer para nos curar, para curar as nossas feridas mais íntimas. Afinal, feridas da alma, só Jesus é especialista em curar. Os demais vão tentar, vão dar uma pincelada, mas não vão conseguir curar verdadeiramente. Só Jesus. E quando o Senhor faz isso, é porque Ele quer nos usar. Ele quer nos curar para curar através das nossas vidas milhares de almas. Nós somos milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas passam por essas redes sociais. Imagina quantas almas, né, nós ganhamos para Jesus. Seja esse o nosso objetivo, ganhar almas para Jesus. Um dia em que nós ganharmos uma alma para Jesus, já valeu a pena. Já valeu a pena viver. Porque é uma alma resgatada. E uma alma tem um valor incalculável para o Senhor. Então imagina nós sermos ferramentas que vai resgatar uma alma. Quantos créditos nós não vamos ganhar com Deus em nome de Jesus, né? E quantos, né? Vai caindo os créditos para nós lá. A gente não tem que fazer isso, né? Pensando no crédito. Mas quando a gente doa, quando a gente serve, a gente recebe. E esse é o caminho. O caminho, doar e receber, doar e receber, receber e transbordar, receber e transbordar. Então tudo que você ouve na manhã, num devocional, porque o Senhor faz isso? Para transformar o seu dia, para te tornar capaz, mas principalmente para te deixar preparada, porque você vai encontrar outras pessoas que vão passar por circunstâncias que as palavras, os testemunhos, os ensinamentos que você viu no devocional pela manhã vão servir para ajudar essa pessoa. Vão servir para levar uma luz. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, luz e sal. E por que luz e sal? Porque onde não há luz, gente, as trevas imperam. As trevas imperam onde não há luz. Então que nós sejamos a luz onde quer que nós vamos. E sal, quando não tem sal nas coisas, não é uma coisa insossa, uma coisa sem gosto, sem nada. Então que nós sejamos sal para trazer gosto, para trazer sentido para a vida das pessoas. Mas não é pela nossa honra, pelo nosso mérito, por nada por nós. É para a honra e glória do Senhor Jesus, porque é Ele quem está fazendo. Nós não fazemos nada. O que nós fazemos é o que é possível. O possível cabe a nós fazer. E o que é o possível? Nos colocar à disposição, nos colocar a serviço do Senhor. Nos colocar na presença do Senhor, buscar o Senhor, buscar intimidade, sentar numa mesa com Ele, passar um tempo com Deus no nosso dia. Nós temos 24 horas do nosso dia, isso no nosso calendário, tá? Porque Jesus não tem calendário, não é esse o calendário dele, é atemporal. Por isso que 5 minutos para nós parece tão pouco, mas para Deus é muito estarmos 5 minutos na presença dele, mas 5 minutos entregues, de porta fechada, só você e Deus e mais ninguém. Mas eu já falo com Deus, deixa que a minha forma de me relacionar com Deus é minha, pronto e acabou. Tudo bem, só que tem dado certo? Tem dado certo? Tem evitado você permanecer tanto tempo no deserto? Tem te feito contornar rapidamente as tribulações? Tem te feito ter aonde se abrigar durante as tempestades? Tem te dado segurança, te mantido de pé, mesmo diante dos terremotos? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Porque se não tem feito, se você tem passado muito tempo no deserto, é porque com certeza você não está dando certo.
Você precisa entregar nas mãos de Deus, precisa mudar a forma de se relacionar com Ele. Ele precisa entender e ver em você que Ele é prioridade na sua vida. E como que Ele vai ver que Ele é prioridade? Ah, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. Como que você demonstra? Porque uma fé sem ação é uma fé morta. A gente precisa demonstrar que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Que Jesus é o nosso Salvador e que você entendeu perfeitamente isso. É com ações que a gente demonstra. Ou seja, permanecendo, mostrando para Ele, Pai, aqui na minha casa tem um lugar para sentar com o Senhor. Aqui na minha casa tem um lugar onde eu sento somente para falar com o Senhor. Eu, o Senhor e mais ninguém. Eu preparei esse lugar. E eu chamo esse lugar de lugar secreto, lugar de oração, lugar de encontro, lugar da presença, quarto de guerra, o nome que você quiser dar, mas não importa, desde que esteja e tenha sentido para você, no sentido de estar na presença de Deus, de se reservar nesse momento. Ainda que você não esteja entendendo nada, disse que as coisas de Deus não nos cabe entender. Prepare esse lugar para estar na presença. Sim, aí sim você vai falar para Ele que você tem um lugar secreto para estar com Ele, que Ele é prioridade na sua vida. Outra coisa, você tem um tempo para sentar, fechar a porta e estar só você e Ele. Você tem esse tempo? Não basta ter só um lugar, é preciso ter o tempo de sentar nesse lugar e estar na presença. Estar na presença de Deus. Não é só colocar um louvor para ouvir, não é só ver uma ministração, é viver a presença. É também pôr um louvor, é também ver ministrações, é também ler livros que edificam, ver filmes que edificam, séries que edificam. Ler a palavra é essencial, não tem como conhecer o nosso Deus se você não conhece a palavra, se você não lê a palavra. A palavra de Deus é o manual da vida, a Bíblia é o manual da vida, que nos ensina a sermos seres humanos melhores, que nos prepara para voltar preparados para a casa do Pai, que nos prepara para pisarmos na terra prometida e usufruir de todos os bens, que nos ensina a sair o quanto antes, né, do deserto, das tribulações, que nos ensina que ainda que a videira não dê frutos, mas o Senhor é o nosso Deus, não importa, Ele não é Deus pelo que Ele faz, e nós não devemos amá-lo pelo que Ele faz, nós devemos amá-lo pelo que Ele é, nós devemos estar na presença dEle pelo que Ele é, em nome de Jesus. E para Ele é aquele que entregou o seu Filho único para morrer por nós na cruz, o Salvador Jesus. E nós estamos deixando essa verdade de lado e dando mais atenção para as coisas do trabalho. Do que adianta você correr tudo para o seu trabalho? Quantas famílias às vezes se desfazem por causa disso, porque a dedicação está exclusiva no trabalho. Mas e a presença com a família? E a presença do Senhor? E a vivência? Do que adianta 24 horas trabalhando, não tem tempo para dar um passeio com a sua família, para ficar um pouquinho com seus filhos, estar um pouquinho com a sua esposa, com o seu esposo, com seus pais, com seus irmãos? Do que adianta? A vida é uma só e nós temos que viver ela da melhor forma possível. O Senhor não nos fez para viver só. O Senhor não nos fez para viver só. Ele nos fez para viver em comunidade, em união com os nossos. Agora você tem uma família e você não preza por essa família porque você está preocupado com o trabalho. Você não deixa o celular para nada. Eu já tive isso na minha vida, 9 anos. O celular era que me comandava, que me direcionava. Eu não podia ir no aniversário de um, eu não podia estar na presença de outro, ou se eu estava, nunca estava inteiro, sempre estava à mercê do trabalho, à mercê do trabalho. E isso me levou o quê? A ter um burnout. Por quê? Porque uma hora você vai se estressar com o trabalho a ponto de não suportar. Então esses momentos em família, esses momentos com o seu esposo, com a sua esposa, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, é que vão te recarregar. Esse momento na presença do Senhor é que vai te recarregar para evitar que você tenha aí um estresse excessivo. Mas eu tenho Deus na minha vida. Tá bom, mas nós somos humanos, somos uma máquina. E o Senhor nos diz que nós temos que ter prioridade com a nossa família. De nada vale, grava essa frase, de nada vale o sucesso lá fora, se dentro da sua casa é o fracasso que está imperando. De nada vale o sucesso lá fora do que o fracasso, se o fracasso está imperando dentro da sua casa.
Ah, eu tô lutando porque eu vou vencer para dar o melhor para minha família. Lembra que a gente fala? Ah, quando eu ganhar na loteria, eu vou doar. Ah, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Ah, quando eu emagrecer, eu vou não sei na onde. Ah, quando eu engordar, eu vou fazer não sei o quê. Quando eu melhorar, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não tenha tempo e você perdeu a sua vida toda trabalhando e não usufruiu da sua família, da sua casa, não tomou posse do seu lar, não zelou pelo seu lar, não zelou pela sua casa, não zelou pela sua família, não zelou pela presença do Senhor. Você não se importa com nada que está dentro da sua casa, é isso? Você acha que é disso que Deus gosta? Você acha que é isso que Deus quer só porque você está se dedicando a um trabalho ou porque você está se dedicando a, de repente, é outras coisas, tá? Do mundo é um curso, é uma faculdade, né? De repente a sua prioridade é a faculdade. Ai, porque tudo é faculdade. Ai, porque tudo é faculdade. Mas e a família? Aonde está? Né? Então o Senhor, onde está? Se o Senhor é o seu Salvador, você precisa crer que a família precisa vir depois de Deus, mas em primeiro acima do trabalho, acima do estudo, acima dos passeios, acima das coisas do mundo, acima de qualquer outra coisa, qualquer outra atividade. Vem a sua família primeiro. Abaixo de Deus, mas acima de toda e qualquer outra atividade. Porque o Senhor não nos fez para ser só. O Senhor não nos fez para viver em solidão. Não nos fez para viver em solidão. Porque não vale a pena. A nossa saúde vai se perdendo. Né? Quando eu me dei conta que a minha saúde estava se perdendo, eu já estava basicamente no fundo do poço. E não foram dias fáceis, gente. Não foram dias felizes. Tudo aquilo que um dia eu ganhei de bens materiais foram se esvaecendo, foram embora. Foram embora num piscar de olhos. 9 anos da minha vida foi embora em menos de um ano. Por quê? Porque quando você não tem a sua família como prioridade, como base, nem planejamento você faz. Você não se planeja para amanhã, se alguém tiver alguma doença, algum diagnóstico, ou para fazer uma viagem, ou para fazer um tratamento. Ah, mas se eu fizer isso é porque eu estou declarando que eu vou ficar doente. Não, gente, você não pode se apegar a essa palavra, não posso declarar, mas é preciso ter reservas, né, na nossa vida. E a Bíblia nos ensina. Estamos lendo Provérbios, né? Eu indico para você leia Provérbios. Provérbios vai te trazer sabedoria. Em Provérbios nos ensina até como a gente precisa zelar pela nossa vida financeira. Pela nossa vida financeira, como a gente precisa se preocupar pela nossa vida financeira. Quantas vezes meti os pés pelas mãos por não zelar, por não conhecer, por não ter lido o manual da vida, onde falava exatamente da necessidade, sabe? De doar as primícias, de ofertar, de dizimar, de estar na presença, mesmo financeiramente, de consultar ao Senhor antes de fazer negócios. Não ir pela minha cabeça, pelos meus braços, porque o desespero às vezes nos leva a tomar decisões. A ânsia, né? A gana do sucesso, a gana do prazer nos leva a tomar decisões que depois nós vamos viver as consequências. E financeiramente é onde mais se pega, onde mais acontece isso. Então o Senhor nos chama a atenção hoje, quando Ele for exatamente o Salvador da sua vida, seu único Senhor e suficiente Salvador, em primeiro lugar vai vir Deus. E depois vem a sua família. E você vai encontrar um tempo para falar com Deus. E isso não é a Fabiana que está falando, é a palavra quem diz. Você não acredita na palavra? Porque a palavra é o nosso Deus vivo falando. Então, que Deus é esse que você acredita que você não acredita na palavra? Ah, mas foi o homem quem escreveu. O homem pode ter feito traduções, pode ter feito outras coisas, mas quando você está lendo a palavra, quando você se entrega, é o Espírito Santo que ministra no seu coração. É o Espírito Santo que vai te ensinando o que aquela palavra quer dizer, o que aquele versículo diz. É o Espírito Santo que te traz um versículo na mente quando você precisa de alguma coisa. Né? A gente precisa ter equilíbrio na vida, equilíbrio. E você está tendo equilíbrio nas suas atitudes, nas suas ações? Porque Jesus, o Salvador, ele tinha equilíbrio. Jesus, o Salvador, ele tinha equilíbrio. Não era nem 8 e nem 80. Então a gente precisa estar equilibrado em Cristo Jesus. E só Ele vai trazer isso para nós. Não é tarefa fácil.
Não é tarefa fácil, mas quando a gente diz, Ele é meu único Senhor, meu suficiente Salvador, eu quero ter presença, eu quero estar na presença, eu quero estar com Ele, Ele vai te lapidando, Ele vai te moldando, Ele vai te forjando, Ele vai te estabelecendo na sua vida prioridades, porque as prioridades hoje na sua vida estão invertidas. Se as coisas não estão dando certo, é porque as prioridades estão invertidas. E talvez estiverem invertidas por toda a vida. Por 40 anos, as prioridades da minha vida estiveram invertidas. Por 40 anos. Até eu dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, sou sua ferramenta, usa-me. E eu vou dizer para você que dói. Dói porque você quer dar atenção para umas coisas, você não quer colocar outras. Ah, tem dia que você não quer orar, tem dia que eu não quero falar da presença, tem dia que eu não queria estar aqui. Mas o Senhor vai te mostrando o que é prioridade. E quais os benefícios de estar na presença dEle, de se dedicar, de se entregar. Para de criticar alguém que está buscando a palavra do Senhor. Começa a olhar para essa pessoa, não é invejar, não é copiar, mas ver o que é que está sendo mudado. Talvez aos seus olhos você está olhando para a estética, você está olhando para o físico, você está olhando até para o financeiro dessa pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, dentro dela o Senhor está transformando. Eu posso dizer para você que financeiramente a minha vida não foi restaurada ainda, que profissionalmente a minha vida não foi restaurada ainda, mas a saúde, a minha vida já foi restaurada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas e mais? O que eu perdi em bens materiais, o Senhor vai restituir muito mais. A palavra diz que a honra da segunda casa é muito maior que a da primeira e eu creio nessa palavra. Eu não posso viver em cima daquilo que eu perdi. Porque amanhã eu vou entender que na verdade fazia parte do propósito que o Senhor tinha para mim. Do propósito que o Senhor tem para mim na minha vida. Eu não posso ficar lamentando. Eu não posso ficar suplicando. Mas eu também não posso aproveitar dos outros. Eu preciso entender que é o meu propósito. Eu preciso viver aquilo. Mas eu não posso ficar aproveitando das outras pessoas. A gente precisa ter as nossas responsabilidades. Cada um tem o seu papel. Pai tem o seu papel, mãe tem o seu papel, filho tem o seu papel, avó tem seu papel, tia tem seu papel, o funcionário tem seu papel, o colaborador tem seu papel, o servidor, o chefe, o líder tem seu papel. Então a gente precisa, para exercermos com excelência e qualidade os nossos papéis, a gente precisa estar na presença de Deus. Para fazer o nosso melhor, a gente precisa estar na presença de Deus. E quando a gente está em Deus, a gente entende que o nosso melhor é aquilo que nós temos. É aquilo que nós temos. O melhor que a viúva tinha, ela colocou lá como oferta, eram as únicas moedinhas que ela tinha. Já os outros, os fariseus, né, os líderes lá religiosos, tinham muito mais e colocavam bandejas de dinheiro, de moedas, mas não era o melhor deles. Porque eles podiam fazer muito mais. Então será que você está fazendo o seu melhor? Será que você está florescendo onde o Senhor te plantou? Para que o Senhor te plante num vaso maior, ou até mesmo num jardim, onde você vai ser livre? Ah, deixa eu dizer para você, você precisa florescer onde Ele te plantou, no vasinho, ó, na caneca, na latinha. Não importa. E o que quer dizer isso? Quer dizer que talvez você não esteja no emprego que você goste, talvez você não esteja fazendo o que você gosta, talvez você não está morando na cidade que você gosta, você não está na casa que você queria, mas você precisa florescer. Você precisa florescer, ou seja, dar o seu melhor nesse lugar, para que você tenha o merecimento de ir para um lugar muito melhor. Então é isso. Às vezes você está aí sofrendo, está lutando, está batalhando, está correndo, eu levanto de madrugada, eu pego o ônibus, em nome de Jesus. Eu pego o ônibus e aí eu pego o trem, eu pego o metrô, aí eu pego meu carro, eu pego a estrada. E eu vou dizer para você, que, de repente, você está se falando, Deus, eu sou boa, meu coração é bom, por que eu estou passando por isso? Porque as suas prioridades estão invertidas. Talvez você vai chegar, mas você vai sofrer muito para chegar. E talvez, se você tivesse, né, como Senhor, o seu único suficiente Salvador, que Jesus, que você falasse com o Espírito Santo, entregasse na mão dele, os seus caminhos seriam muito menos sofridos. Não é que não haveria tribulações, porque Jesus mesmo nos advertiu, né? Haveria aflições. Aqui, ó, a Fabiola está perguntando como que a gente consegue saber que Deus nos perdoou. A gente consegue saber que Deus nos perdoou quando a gente consegue olhar nos olhos dele.
quando a gente consegue sentar e falar sobre aquela questão de coração aberto, de peito aberto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O principal para saber se Jesus te perdoou é se você se arrependeu verdadeiramente. Porque quando você se arrepende verdadeiramente, senta na presença e entrega para o Senhor e diz para Ele: Pai, perdão, eu pequei, eu errei, eu fiz isso e me arrependo verdadeiramente. Acabou. O perdão ali é instantâneo. Por quê? Ele pega esse pecado e joga no mar do esquecimento. Ele não vai ficar lançando na sua cara a todo momento. Se você está lembrando toda hora como se estivesse sendo, tá vendo o que você fez? É porque você ainda não entregou verdadeiramente. É porque não se arrependeu verdadeiramente. E para que você possa ter essa certeza, né, e sentir, você precisa estar na presença de Deus todos os dias. Todos os dias você fala para Ele: Pai, eu pedi perdão por aquele pecado. A sua palavra diz que o Senhor lança o meu pecado no mar do esquecimento. Mas aqui dentro ainda tem uma coisa, Pai. Tem uma dúvida, eu preciso da certeza. Todos os dias. Vai ter um dia que você não vai lembrar de pedir mais isso para Ele. E nesse dia é você que se arrependeu verdadeiramente. É você que liberou perdão verdadeiramente. É você. Porque primeiro também, além de você se arrepender, você tem que se perdoar. Porque às vezes, quando você se arrepende verdadeiramente, Deus te perdoa instantaneamente. Mas a gente às vezes não se perdoa e a gente fica se acusando, com o dedo apontado para nós. Então, busca na presença. Porque se você se arrependeu verdadeiramente, automaticamente o Senhor te perdoou. É automático. A palavra diz, se você crê na palavra, a palavra diz. Não importa o que você fez, você vai viver as consequências, porque o Senhor te perdoa, mas Ele não te livra das consequências. Né? As consequências fazem parte. É o seu plantio e a sua colheita vai ser obrigatória. Ele vai te ajudar, Ele vai estar com você para viver as consequências. Mas as consequências virão. Isso é fato. Mas a palavra diz que quando a gente se arrepende e pede perdão, automaticamente Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E talvez, né, tá faltando isso para sua vida, se auto-perdoar. Tá faltando isso para sua vida, se arrepender verdadeiramente. E dizer: Senhor, eu me arrependo de tudo, de até aqui ter achado que eu era a salvadora da minha vida, que eu era o soberano na minha vida, ou que fulano era o soberano na minha vida, ou que o bem material X era o soberano na minha vida, que dinheiro era tudo na minha vida. Eu achava isso, Pai, mas eu creio que o Senhor é que é soberano. E eu quero viver essa realidade, porque não basta só dizer, a gente precisa viver. E para viver é só a intimidade com o Senhor, o café, o face a face, o tete a tete com Deus na sua mesa, que vai fazer você sentir exatamente isso. Que seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, que você se arrependeu, que Ele é seu único Senhor suficiente Salvador, que Ele é quem conduz a sua vida, que o Espírito Santo está com você a todo momento, que te direciona, e mais do que isso, você vai começar a silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz de Deus. Porque não é que Deus não fala com você, mas o barulho do mundo não deixa você ouvir. Amém? Então vamos tomar nosso café, vamos aí fazer a nossa oração, porque hoje o Senhor já entregou muito. A gente poderia parar por aqui, né? Mas ainda tem mais, em nome de Jesus. Enquanto isso, vai mandando esse devocional para alguém que precisa receber uma palavra em nome de Jesus, e essa palavra vai chegar através de você. Olha que bênção, né? Que privilégio o Senhor nos dá de poder contribuir com a seara dele, em nome de Jesus. Um bom café, um bom chá para você. Louvado seja, né? O nosso Deus. Fecha seus olhos e vamos agradecer, que nós estamos só recebendo e não agradecemos ainda nessa manhã. Se não pode fechar seus olhos, fecha os olhos da alma, mas abra o coração. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Que bom, Pai, que vamos passar o dia juntos, que já estamos juntos, Pai. Eu aqui desde a madrugada, seus filhos aqui nesta mesa. Obrigada, Senhor, pela sua presença, pelo seu poder, pela sua glória, pela sua graça. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Ah, Pai, obrigada. Obrigada por nos lembrar que nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Obrigada por nos lembrar que Jesus é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Que possamos tomar posse, Pai, dessa verdade e viver todas as bênçãos que crer nessa verdade nos trará em nome de Jesus.
Ah, Pai amado, nos proteja, em nome de Jesus, nos revista da sua armadura, para que nós possamos estar blindados, né? Protegidos, que as setas e os dardos inflamados do inimigo não nos atinjam, não nos alcance. Revista também toda a nossa família, em nome de Jesus. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Oh, Senhor, obrigada, meu Pai, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, passa o dia com cada um de nós, esteja conosco em todos os lugares, conduza nossos passos, guia, Pai. Espírito Santo, reprograma nossa rota, direciona nossos caminhos, não nos deixe de nos desviar do foco, não nos deixe de desviar do foco que é Jesus, nem para a direita nem para a esquerda, que as circunstâncias da vida não nos distraiam em nome de Jesus. Dai-nos discernimento e sabedoria para receber todas essas sementes, né, que são essas palavras, assim, toda essa ministração, todos os testemunhos que o Senhor já entregou, ainda vai entregar nessa manhã na nossa vida, que essas sementes sejam lançadas no nosso coração e que a gente possa fazer através da nossa busca contínua, que o nosso coração se torne terra fértil para essas sementes brotarem, crescerem, florescerem, que nós possamos, Pai, dar bons frutos para simplesmente saciar a sede, a fome de tantas outras almas, Pai, que precisam de Ti, da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Esse é o nosso Deus, o nosso soberano Deus, o poderoso, né? Aquele que nos deu o seu Filho único, nos tornou o seu Filho nosso único Senhor e suficiente Salvador. Que privilégio temos nós, não é mesmo? Que privilégio, em nome de Jesus. Aleluia, né? O Salvador. Esse é o nosso tema hoje, gente. O Salvador é Jesus, não tem outro. Não há outro como Ele. Vamos parar de buscar em outros lugares. Vamos parar de sofrer, porque a gente busca lá fora aquilo que precisa habitar aqui dentro. E para habitar aqui dentro, a gente precisa abrir a porta e falar: entra, Jesus, faz morada. E aonde ele se encontra, ele sente que realmente ele é nosso Senhor e Salvador, ele faz morada em nome de Jesus. Amém? Em Mateus 1, 21 diz assim: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Nossos pecados foram pagos na cruz. Cada gota daquele sangue pagou os nossos pecados. Em nome de Jesus. Então não deixe que você seja conduzida ou seja na verdade, né, determine a sua vida por algo que você fez. O Senhor já pagou os seus pecados. Se arrependa, tome posse da presença, tome posse do Salvador. Ele é nosso, Ele nos ama, está na sua mesa nesta manhã. Toma posse dessa verdade e Ele vai conduzir seus passos. Ele vai tirar essa angústia do seu coração. Ele vai tirar essa tristeza, mas você precisa estar com Ele todos os dias. É um tratamento, né? Um tratamento divino com o médico dos médicos, o melhor, em nome de Jesus. A mensagem de um anjo a Maria e José ressoa até os dias de hoje. Temos um Salvador. Em meio à correria do dia a dia, às vezes esquecemos dessa verdade fundamental. Deus Pai enviou Jesus para nos perdoar por nossos pecados e nos reconciliar com Ele, nos capacitando a viver uma vida íntegra de acordo com os padrões celestiais. Jesus é o antídoto contra o pecado, o único capaz de nos conceder perdão e trazer paz ao nosso coração. Nele encontramos liberdade, amor e respostas para nossas dúvidas. Tenho certeza que muitas dúvidas já foram sanadas até aqui, essa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Ele já fez o necessário ao morrer por nossos pecados. Agora, a decisão está em nossas mãos. É preciso escolhermos viver a vida da nossa própria maneira, enfrentando sozinhos as batalhas, ou render-nos a Jesus e não mais caminhar sozinhos. Abra seu coração, toma essa decisão e permita que Jesus entre em sua vida e transforme-o completamente. Quando entreguei minha vida a Ele, experimentei a cura para minhas dores, encontrei meu propósito e definitivamente foi a melhor decisão que tomei. Sempre será a melhor decisão quando você decide entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Quando você decide caminhar com Jesus. Sempre será a melhor decisão. Atualmente, vemos o mundo nos prometendo diversas chaves para tornar nossa vida melhor, seja financeiramente, emocionalmente ou em qualquer área. Alguns desses conselhos podem até ter valor, mas não se comparam e nem trazem as soluções que somente Jesus pode trazer.
A partir de hoje, se você ainda não decidiu, tome essa decisão. A Bíblia diz que com o coração devemos crer e com os lábios confessar que Jesus Cristo é nosso Salvador. Não perca mais tempo. Professe agora sua fé em Jesus e decida caminhar com Ele, experimentando uma transformação completa em sua vida. E a frase é essa, ó. Olha que impactante essa frase. Quando Jesus é bem-vindo, Ele permanece. Então, será que Ele permanece na sua vida? Ele é bem-vindo na sua vida? Ele é bem-vindo? E a gente demonstra, né, que Ele é bem-vindo com atitudes. A gente demonstra que Ele é bem-vindo com as nossas ações. E a palavra de hoje é salvação, né? Nós hoje estamos começando abril, um novo mês, né, na presença do Senhor. Então receba abril de braços abertos, receba abril como novas oportunidades, novas chances de recomeçar e estar na presença. Mas não deixe para recomeçar no dia 2, 3, 4, porque você não sabe quando a sua senha vai soar, não. Então comece hoje, no dia 1º de abril, que caia por terra essa história de ser o dia da mentira. Isso é coisa que o mundo contou. É coisa, quem gosta de mentira é o inimigo. É o dia da verdade. E a verdade é essa. Jesus é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Toma posse dessa verdade hoje e viva o extraordinário. Transforme a sua vida hoje por tomar posse dessa verdade. E a frase que nós temos para abril é essa aqui, ó. Ame como se fosse viver para sempre e viva como se fosse morrer amanhã. Amém? A leitura da palavra que nós vamos fazer hoje é João 8. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra ela, vamos fazer a leitura de João 8, que está nos relatando, né, a vida do nosso Salvador, suas ações, tudo que ele enfrentou, né, as batalhas que ele enfrentou aqui enquanto habitava no meio de nós. Então, que a gente possa abrir o nosso coração e hoje, olha que grande lição, vai falar aquele testemunho, né, aquela verdade que nós vimos sobre uma mulher adúltera encontrar a luz. Olha só, aqui o perdão instantâneo, ó. Se você quer saber, é aqui, ó. Se a mulher adúltera encontrou a luz, por que nós não encontraremos? E é assim que a gente tem que fazer, porque é o mesmo Jesus. Aquele que estava aqui, ó, com esta mulher, que zelou pela vida desta mulher, também vai zelar pela sua, em nome de Jesus. Então vamos fazer essa leitura de coração aberto, aprenda com o que está dizendo aqui. E tem muito mais, viu, gente? Vai falar sobre a verdade que liberta, vai falar sobre que Jesus, ele é, né, muito mais do que antes de Abraão, ele é o eu sou, ele já existia, vai nos ensinar, vai falar tantas outras coisas, né? É isso que eu quero que vocês abram o coração para aprender nessa manhã. Uma adúltera encontra a luz, João 8. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Então o Senhor diz para você, quando você se arrepende, Ele diz para você: Podes ir e não peques mais. Ou seja, mas eu vou pecar amanhã. Mas não a mesma coisa. Porque quando você faz algo
comete algum pecado, sabendo que é pecado, não é mais pecado, é iniquidade. E isso é mais grave, né? Então que a gente tome posse dessa verdade. Se ele perdoou a mulher adúltera, ele nos ensinou aqui que ninguém é capaz de vencer o nosso Deus. Ninguém é capaz, não cabe a ninguém perdoar o outro. O perdão só cabe a Deus. Nós temos que perdoar a outra pessoa, é diferente. O perdão que eu estou falando é dos pecados, né? É somente a Deus. É a Ele que vai lançar esses pecados no mar do esquecimento. Mas Ele nos chama a atenção de que é pra gente não pecar mais. Pra gente não pecar mais. Amém? Jesus defende seu testemunho. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, esse versículo é extraordinário. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: Tu dás testemunho a respeito de ti mesmo, logo o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia, vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. Jesus a ninguém julga. Por que é que você está julgando as outras pessoas? Por quê? Presta bem atenção nisso. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles perguntaram a ele: Onde está o teu Pai? Respondeu-lhes Jesus: Vós não conheceis nem a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma como conhecerias a meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a hora, né? O gasofilácio, ele ficava no pátio, né? Lá onde que era o tabernáculo, lá o templo, era lá, tá? Jesus anuncia a sua partida. Uma vez mais disse-lhes Jesus: Estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então os judeus comentaram: Terá ele a intenção de se matar? E por isso diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indagaram-lhe: Quem és tu? E Jesus lhes afirmou: Exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. A verdade que liberta. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, a semente de Abraão e de Satanás. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentre de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: Se fosseis filho de Abraão, vós farias as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus.
Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhes asseveraram: não, nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Olha atenção, o pai da mentira é o diabo. Então a mentira é mentirinha, mentirona, não existe mentira pequena e mentira grande, tá? Mentira é mentira em todas as circunstâncias. Lembra-se disso. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Antes de Abraão, eu sou. Então os judeus, em resposta, lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo a julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus declarou-lhes: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha obra nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele já existia antes da existência de Abraão. Ele é o nosso eu sou, né? Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Amém, gente? Pedras quiseram lançar nele porque ele trazia a verdade, mas Jesus não temia o julgamento dos homens. Ele sabia que o Pai o glorificaria. Então não tema o julgamento dos homens. A gente precisa temer somente a Deus. Temor a Deus, essa é a chave para vivermos uma vida extraordinária. E temor a Deus não é ter medo, tá? Temor a Deus é ter respeito, viver em obediência, em crer na palavra, conhecer a palavra, viver segundo a palavra. Tá? Tem dúvida de alguma coisa? Procura na palavra, não fica procurando nas pessoas, na internet, nas coisas não. Procura na palavra. A palavra vai direcionar você e vai dizer para você se estão contando mentiras a respeito de Deus para você, se estão contando mentiras para se beneficiar, em nome de Jesus. Amém? Então abra seu coração hoje, porque Jesus falou forte. Então o que você vai fazer com essas palavras? Nada? Vai sofrer de obesidade espiritual mesmo? O que quer dizer isso? Receber e não doar, não transbordar, não colocar em prática? Então você vai continuar colhendo os mesmos frutos e vivendo da mesma forma. Mas se hoje você decide fazer diferente, toma posse, porque o Senhor é contigo. E o Senhor Jesus é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Essa é a verdade. E a verdade diz que nós precisamos viver segundo a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Pai amado. Obrigada por tanto derramar, né? Fecha seus olhos e vamos agradecer. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada pelo seu derramar, obrigada pela sua misericórdia, obrigada, Pai, por nos dar tantas chaves, Pai, obrigada por nos dar tanto direcionamento. Ah, Senhor, toca o coração dos seus filhos.
Quebra esse coração de pedra, Pai, troca, coloca um coração de carne, que eles tomem posse da sua presença e tome posse dessa verdade que Tu és, Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Que hoje seja um dia diferente, um dia de decisão, porque estar em Cristo é decidir, que possamos lembrar que se Jesus é bem-vindo, Ele permanece. Então nós precisamos com as nossas ações demonstrar a Ele que Ele é bem-vindo, em nome de Jesus. Que onde quer que formos, Pai, que diminua nós e resplandeça em nós a sua face. Que onde colocarmos os nossos pés, Pai, coloque, Espírito Santo, no nosso chão. Mas, Paizinho, só nos deixa ir, onde o Senhor for conosco, que é a nossa frente. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Aleluia. Um bom dia para você. Eu espero você aqui amanhã no Café na presença do Senhor, na presença da palavra, na presença do Espírito Santo, na presença do nosso Senhor, único e suficiente Salvador Jesus. Amém, glória a Deus. Mas tem um conselho, ó. Você tá aí na mesa com Ele, não acabou. Eu vou dizer tchau, mas Ele tá aí na sua mesa. Toma posse dessa presença. Toma posse da sua identidade de filho e de filha amada. E seja bem mimada. Agora você pode, não é feio, não. Seja bem mimado, bem mimada. Conta tudo pro seu pai. Não deixa passar nada. Sabe aquela criança que conta tudo pro pai? E aí o pai vai lá na escola para resolver a história. Aí a mãe vai lá no vizinho para ver o que o filho do vizinho fez. É isso que o Senhor vai fazer. Ele vai arregaçar as mangas e vai batalhar a sua batalha em nome de Jesus. Porque Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. E lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração. Um bom dia para você e até amanhã, na presença do Senhor.